A aprovação do governo Lula em setembro. Pesquisa Quest. Aqui a gente traz as pesquisas Quest, Datafolha, Atlas. Eu gosto de pesquisa, muita gente não gosta. Datapovo sempre erra. Pesquisa mantém você atualizado aí sobre a fotografia do momento político nacional ou específico de algum lugar. Aqui não fazemos conteúdo direcionado, nem para lulopetista, nem para bolsonarista. Então, sobe o seu like, inscreva-se no canal, indica um canal amigo. A gente deixa sempre o conteúdo aqui para o inscrito do canal, para ele ir se mantendo atualizado sobre esse Brasil caótico, esse mundo caótico. Sobe o like aí. Avaliação do governo Lula, pesquisa Quest em setembro. Por essa pesquisa aqui, nessa fotografia, setembro de 2024, 4 dias antes, 3 dias antes das eleições, 3 dias antes das eleições, Lula ainda ganha. Lula ganha a eleição em 26, por esta pesquisa aqui. Tem se mantido estável as pesquisas de avaliação do governo Lula, ela tem se mantido estável, quase, varia um pouquinho. Agora ela caiu, às vezes sobe, às vezes desce, mas tem se mantido estável ao longo de todo o governo Lula. Todo mês sai uma pesquisa de avaliação e aqui a gente traz para você, para o inscrito do canal, para você não ser enganado aí, não ser um Bobson da vez enganado. Aprovação do governo Lula. Aprovação do governo Lula. Como as pessoas olham ali, aprovação do governo Lula. A primeira medição, a população aprovava, joinha, dava ok para ele em 36%, em 56%, perdão, 56%. Quando ele começou o governo. Agora está em 51%, caíram 3 pontos. A penúltima estava em 54 pontos, caiu 3 pontos em relação à última medição. Mantém acima de 50%. A desaprovação era de 40 pontos. Era de 40 pontos. Agora ela está em 45 pontos. Subiu a desaprovação. Tem 2 anos de governo. Já era para estar uma desaprovação maior. O governo tem feito a dele. E a direita que não aproveita as brechas e os buracos aí que o governo Lula deixa. Está muito mais preocupado em fazer videozinho e está perdendo a eleição de 26. Com esses números aqui, o Lula ganha em 26. Vamos agora à aprovação do governo Lula, esses números que eu acabei de citar, por região. Aí que está o nó da questão, por região. No Nordeste é onde tem o voto que elegeu o Luiz Inácio, foi o voto do Nordeste. Ele botou no Nordeste, no Bolsonaro, 7-3. Lá elegeu o Lula. E o Bolsonaro ganhou nas outras regiões. No Nordeste, quando iniciou o governo Lula, 68 pontos. Está em 69 pontos. E o Lula diminui nas outras regiões, ganha eleição. Tá? Vocês vão ver o desdobramento disso aí. A desaprovação no Nordeste começou em 21 pontos, lá no início do governo. Está em 20 pontos. Caiu 1 ponto ainda, cara. Continua sendo o pai aí dos pobres do Nordeste. Então, se a direita, que quer ganhar a eleição, não conversar com moradores da região Nordeste de 1 a 2 salários mínimos, e de baixa escolaridade, como grosso modo, vocês vão ver aqui, não vai para o Planalto. Não ganha. No Sudeste, começou a desaprovação em 49 pontos. Está em 53, subiu. E a desaprovação, a aprovação, né? A aprovação estava em 49 pontos, quando iniciou o governo. Está em 53, então ele subiu no Sudeste. E a desaprovação eram de 45, se mantém em 45. Ele ganhou 1 pontinho no Sudeste, ele ainda perde no Sudeste inteiro. Mas melhorou a sua derrota aí no Sudeste. E mantém o Nordeste, ganha a eleição. No Sul, a Quest mistura o Centro-Oeste e o Norte. Eu estou falando do Sul. O Sul e o Datafolha separa Centro-Oeste e Norte. O Sul era a região mais antipetista do Brasil. Passou a ser o Centro-Oeste. O Lula continua sendo bastante rejeitado no Sul, desaprovado, perdão, mas ele diminuiu também. E a região mais antipetista foi do Agro, lá do Centro-Oeste. Separa muito bem isso na pesquisa da Datafolha. Na pesquisa da Quest, o Centro-Oeste é misturado com o Norte. E aí vocês não têm essa
noção exata aqui. No Sul, a aprovação, quando iniciou o governo, era de 50 pontos, bastante coisa. Está agora em 42 pontos. E a desaprovação era de 45 pontos, está agora em 53 pontos. Subiu, subiu, mas ele teve um ganho, sobretudo depois das enchentes na região sul, viu? Aquelas mentiradas bolsonaristas, e mentira se combate mostrando a verdade. E aí teve, coincidentemente, porque era uma situação de crise, todos os veículos de comunicação do país começaram a mostrar as fakes, as mentiras, a turma xingando o exército, era a mentirada toda. Aí surgiu o Nego Di, depois a polícia enjaulou o Nego Di, surgiu o Pablo Marçal, lembra? Então, aquelas mentiradas. Aí teve desmascararam em massa, o Lula deu uma subida na época. O Centro-Oeste e Norte, a Quest junta os dois. A aprovação era de 50 pontos, está em 49. A desaprovação era de 46 e está em 46, porque mistura as regiões. Quando se separa as regiões, o Centro-Oeste é disparado, o agro é disparado, subiu muito. Desaprova o governo Lula. Desaprova e desaprova muito. E muita gente está falando, mas os números da economia estão bons aí e a aprovação do Lula caiu. Os números da economia estão bons, estão quase com desemprego zero. Quando chegar, eu vou explicar a você. E por que a desaprovação, a aprovação caiu, mesmo estando o salário mínimo teve ganho real, os números estão quase os menores números históricos, aí da série histórica, do desemprego, só não trabalha quem não quer. Mas por que está desaprovando? E com os números bons na economia, os jornalistas, especialistas, os bagrões aí, os tubarões aí, eles não conseguem explicar, porque eles não fazem mercado. Eles não fazem mercado. Eu vou mostrar para vocês. Tudo melhorou, o salário mínimo, a maioria do brasileiro ganha 2 salários mínimos, né? Aí isso melhorou, teve um ganho real, mas o mercado já comeu, cara, o remédio já comeu, já levou tudo. Eu fui comprar meus remédios, eu pagava nos meus remédios, minha caixinha parece uma caixinha de sucrilhos, né? Toda colorida lá. Eu pagava 170, 180 reais no início do ano. Eu tô pagando 300 prata, cara. Subiu. O mercado aqui, eu moro em Santa Catarina, a cesta mais cara do Brasil, Santa Catarina, tudo litoral. Mais cara do Brasil disparado, quilo da maçã 10 pau, cara. Maçã feia, e aqui é terra de produção de maçã, produtores de maçã. Tudo 10 pau. 10, 11, 12, não tem conversa, tudo subiu, cara. Subiu muito. Resultado, o cara teve 30 reais de aumento real no salário mínimo. O mercado aí já levou isso aí faz hora. Vocês vão... Aí os caras não conseguem explicar. Tudo melhorou, os números todos melhoraram, mas melhoraram. E caiu porque o mercado está levando tudo, cara. O mercado, supermercado e remédio, está levando tudo. Leva todo esse ganho aí do cara. O cara se ferra todo. Mas vamos seguir. Lá na parte de economia eu vou voltar ao assunto aí. Aprovação do trabalho do presidente Lula por sexo. Continua quase inalterado isso aqui. Um ganho no público feminino. Ele começou com 58 pontos e está com 55, 3 pontos no público feminino. O feminino gosta do Sr. Luiz Inácio aí. A desaprovação era 37 pontos e está em 41 pontos. Quase igual, cara, quase igual. No público masculino era de 54 pontos, está em 49 pontos. Mas charada ficou brava, os homens ficaram bravos. Começou a desaprovação em 43 e está em 48 pontos. Variou pouco, variou muito pouco. Aprovação de trabalho presidente Lula em relação à faixa etária. E aí vai casar com a parte de economia, viu? Em 16 e 34 anos, jovem dinâmico, o Bobson dinâmico, a aprovação nos jovens, cara, era de 56 pontos. Está em 53 pontos, cara. Os jovens de 16 a 34, estão gostando do Luiz Inácio, cara. Estão gostando do Luiz Inácio. E a desaprovação eram de... cara, por isso que eu tô com dificuldade, cara. Eu tô com óculos errado, cara. Agora melhorou, pô. Eram de 40 pontos e agora são de 43 pontos, que tem óculos para tudo, cara. De 35 a 59 anos de idade. A aprovação lá no início era 54, agora
são 51. A desaprovação eram de 43, agora de 45. Oscilou quase nada. E aí que está a parte da economia, aquele negócio que eu falei do supermercado, do pessoal mais velho. O pessoal acima de 60, o grosso brasileiro, ganha entre 1 e 2 salário mínimo. Acima de 60 está lá nessa fase do aposentado, 1, 2, 3 salário mínimo. É com dinheiro contado, cara. Não dá para bobear. Bobeou, pau, se ferra. A aprovação, quando iniciou o governo Lula, era de 61 pontos. Bolsonaro ferrou, cara, os velhinhos, cara. Errou os velhos. Acabou acabou farmácia popular. Bolsonaro não tem deixado. Foi o PT que fez. Esse é um programa que tem que ser mantido para o pessoal mais velho. Remédio, cara. Remédio é caro. Farmácia popular é importante. Num país onde a massa ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Não pode acabar. Não pode acabar esse programa. E agora, foi o segmento que mais caiu. É o mais afetado pelo supermercado e pelo remédio. Está em 49 pontos. É isso que os tubarões não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar porque eles não fazem mercado. Trabalham todo dia, tal, ganham bem. Eles não olham. Você tem um produto no supermercado. Normalmente, o cara que é normal, ele olha a bunda do produto para ver o preço. Aí se a mulher for crica, olha a validade do produto. Cara, esses caras não olham. Então teve aumento, os números da economia são bacanas do governo Lula, são legais. Índice de desemprego o Brasil está quase pleno emprego. Porra, tá bombando emprego aí. Não é um emprego de executivo, mas é um emprego, dá uma grana aí digna pro cara, pô. O Brasil, cara, deu ganho. O governo Lula, irresponsável fiscalmente, igual o governo Bolsonaro por outras razões. O Lula deu ganho real, salário mínimo. O endividamento nosso, ó, tá lá em cima. Mas ele deu ganho real no salário mínimo. Como a base do Brasil é 1, 2 salário mínimo, quando se dá ganho real ao salário mínimo, a dívida, que isso tudo é financiado, vai lá para caixa prego, cara. Aí o juro não baixa, tal, o endividamento cresce. Responsabilidade fiscal, isso aí. Quem está pagando, nós vamos pagar. Vai ter outra reforma da Previdência daqui a um tempo. Não tem como escapar. 2 governos de responsabilidade fiscal vai fazer você trabalhar mais 10 anos aí. Não necessariamente você vai viver esses 10 anos, aí não sei. Mas trabalhar para aposentar você vai, para ganhar esse 1, 2 salário mínimo aí. Esse 1, 2 salário mínimo afeta muito o cara mais velho. Por isso que os mais velhos que começou o governo Lula com 61 pontos, estão a 49 pontos agora. Por isso, porque vão no mercado, ele teve ganho real no salário mínimo. Teve 5%, acho que foi 8% de ganho aí, 8% em cima de 1.800. Porra, 2 sacos de arroz já foi, cara. 1 quilo já foi. Então, ele tá ferrado no mercado e ele tá ferrado na farmácia. Resultado, a aprovação do governo cai. As pessoas não sabem explicar. Por que tá tudo bacana na economia? Os númerozinhos estão todos bacanas. Mas a realidade que essa galera que ganha 1, 2 salários mínimos está sentando na jaca todo dia, tem que comer e tem que tomar o remédio, senão morre. Então, cara, esses caras estão se ferrando, cara. Estão, se ferrando. Isso aqui a pesquisa capta muito bem. Saiu de 61 pontos de aprovação, foi para 49. E a última medição estava em 59. Muita aprovação. Baixou mais de 10 pontos, cara. Da última até deu 10 pontos de variação. É muita coisa. Mas aqui a gente explica para você o porquê. Aprovação de trabalho, por exemplo, pela escolaridade, normalmente bate com renda. Quanto menos de escolaridade, tem vários estudos que comprovam, meu irmão, minha irmã, quer ganhar mais grana, tem que estudar mais. Quanto mais baixa a escolaridade, menos dinheiro você vai ganhar. Isso tem vários estudos comprovando isso, atestando isso. Então, é da regra. Então, o grosso do Brasil, que estuda pouco, ganha entre 1 e 2 salários mínimos. E nessa faixa de... não estou em renda, estou em estudo. Mas vai bater com renda também. A turma do ensino fundamental
é o grosso do 1, 2 salário mínimo. É essa faixa aí. Então, a aprovação no ensino fundamental, de baixa escolaridade, começou o governo Lula com 65 pontos, está em 62. Mantém a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? E a desaprovação, antes dos quer dizer o quê? Eram de 29 pontos, está em 34, subiu um pouquinho. Isso quer dizer o quê? Se a direita não pensa, essa direita marçalista não pensa, a direita bolsonarista não pensa, eu junto tudo e chamo de direita 8.3, em homenagem ao grande QI 83. Então, essa direita 8.3 que não pensa, só vai voltar ao Palácio do Planalto quando conversar com brasileiros de menos escolaridade, essa aqui, ó, ensino fundamental, que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, pretos, pardos e de baixa escolaridade. É isso. No Nordeste, sobretudo no Nordeste. Se não bater um papo com essa galera, com esse segmento, que está bem desenhado aqui na pesquisa, todas as pesquisas, desde a primeira eu repito a mesma coisa, está bem desenhado. Se não conversar com esse pessoal, projeto, programa, interagir, está fora do Planalto. Porque o Lula perde em todas as regiões, perde por pouco, e bota 7-3 no Nordeste, ou 6-4. Ganha eleição, porra. Né? Perde por pouco do resto e entuba no Nordeste uma goleada alemã, isso. Dá um 7-1 nos outros candidatos aí no Nordeste, aí ele ganha eleição, porra. Se a direita, que não bater um papo com isso aqui, com esse segmento nordestino, baixa escolaridade, 1 e 2 salário mínimo, preto e pardo, aí fica fora da eleição, né? Não estou nem falando, dá para até segmentar mais. Mulheres. Então fica aí, só com esse discurso de pé na porta, sem projeto nenhum, lacrando, é tufo, né? É caixão. O ensino médio completo, né? Era em 53 pontos, está em 50. A desaprovação era de 43, está em 46. Quase nada. A grande variação foi no pessoal mais velho. Ensino superior incompleto. Não é o eleitor do PT. Não é. Esse eleitor, tradicionalmente, não vota no PT. Eram de 52 pontos, está em 59 pontos. Subiu, muito naturalmente. Nunca foi o eleitorado predileto do PT, essa segmentação de mais escolaridade e de mais renda, não casa com o voto do PT. PT é baixa escolaridade, 1, 2 salário mínimo. Agora, nós vamos para as faixas de renda, até 2 salário mínimo, que você vai ver que vai bater com escolaridade. De 2 a 5 e mais de 5. Até 2 salário mínimo. A aprovação era de 64, tem 62. Bate. A desaprovação era de 32 e está em 32. Praticamente igual. Entre 2 e 5 salário mínimo eram de 54, está em 51. A desaprovação era de 41, está em 46. Ali é muito pouco. Mais de 5 salário mínimo. A aprovação era de 45, está em 40. Já era baixo, ficou mais baixo ainda. E a aprovação era de 49, está em... A desaprovação, perdão, eram de 49, está em 57, subiu mais ainda. Agora, dentro das religiões, deu uma pequena variada aqui nas religiões. A católica aprovava inicialmente 61%, está em 54%, deu uma caída na religião católica. Esses todos aí, essa agenda identitária só ferra as esquerdas, né? O pessoal da velha guarda esquerda decrépita já detectaram isso, mas a esquerda modernosa, esquerda dinâmica, esquerda Bobson dinâmica, vai aí nessa agenda woke, tá se ferrando. Na Europa, o voto ainda à direita por causa da agenda woke. Na católica, a desaprovação era de 34, está para 42. No segmento evangélico, a desaprovação eram de 51 pontos, está em 55, subiu um pouquinho. E a aprovação, que eram de 44 pontos, está em 41 pontos. O segmento vai... Ele mete o cacete em Israel, o governo brasileiro só lacra ali a turma do Israel e passa pano por Hezbollah e tal. Isso aqui tem um grande apelo aqui, isso aqui é um grande apelo no segmento evangélico. Tem uma ligação histórica aí da Bíblia, Israel. E aí o governo Lula, petista, viva os ayatolás, viva as ditaduras islâmicas, e caceta
a galera de Israel. Pesquisa capta. O PT não está ligando? Acho que não, né? Porque ele continua nessa estrada aí, amalucada, de anão diplomático. Aprovação dentro da cor e raça. O Brasil é majoritariamente pardo. Na cor parda, aprovava o governo Lula, 58, está em 50, deu uma subida. Mas muito brasileiro, mesmo sendo pardo, ele se declara branco, outra coisa aí. Como é facultativo a declaração, você é, eu sou pardo, amanhã eu sou branco. Então muita gente não leva muito a sério isso aí, portanto esse índice aqui eu não sei, né? E a desaprovação era 39 e agora é 37. Na cor branca, eram de 52 pontos de aprovação, está em 40. A desaprovação eram de 43 e está em 55. Na cor preta, é um segmento que a direita precisa conversar mais com as pessoas de cor preta. A cor preta, a turma se identifica como preto, é diferente dos pardos. Pardo tem, os caras às vezes, o pardo diz que é branco, diz que é índio, diz que é outra coisa ali que não pardo. Mas a cor preta não. A cor preta, o termo preto, se identifica como preto. Na cor preta, a aprovação do governo Lula era de 65 pontos. E hoje está em 59, muito alto. Portanto, a direita precisa conversar com a turma de cor preta também. Precisa ter programa de compra, ficam lacrando, eu sou contra a cota. Então apresenta algo aí que possa contemplar. Eu sou contra racismo estrutural, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de políticas públicas sérias, não essas lacrações idiotizadas aí. Não lacração idiotizada. Você tem que falar com esse segmento de cor preta, com políticas sérias. Nós propomos essas políticas aqui para o pessoal de cor preta. Tem que conversar, senão vai continuar tomando uma lavada aqui dentro da cor preta. Não conversa, parece que tem alergia a pobre. Pode ter alergia a pobre, faz parte da sociedade. E o cara de direita, o cara conservador não tem alergia a pobre. Mas esses idiotas de TikTok, de videozinho, parece que tem alergia. Preto, pobre. O que é isso, cara? Aí reclamam que a esquerda mente pra caramba. Mas ela apresenta políticas para esses segmentos que a direita não apresenta. Então a direita quer ganhar a eleição não apresentando chongas. Aí reclama que a esquerda mente. Mas ela pelo menos está apresentando alguma coisa para cobrar. Você me mentiu, você prometeu isso, pelo menos para ser cobrado. A direita não apresenta nada, só videozinho. E toma uma lavada dentro da segmentação de cor preta. Vou repetir, a aprovação era de 65 pontos da cor preta e hoje está em 59 pontos, altíssima aprovação. Por quê? Porque não há nenhuma proposta do campo de direita para a turma de cor preta. Tem que ter. Se quer ganhar a eleição, tem que ter. Entendeu? O Bobson não entende, mas o inscrito do canal, tem um canal para 2 neurônios, vai entender o que eu estou dizendo. Pode ter, tem que ter político para todo mundo. Tem que falar com o cara de menos escolaridade, tem que falar com o cara de mais escolaridade, tem que ter política para o cara de menos escolaridade, tem que ter política para o cara de mais escolaridade, para o cara branco, para o cara preto, para o cara pá, tem política para todo mundo, pô. Aí você volta para o Planalto. Caso contrário, entuba, né? Não volta, já eu repeti. Caiu, mas com esses números, com essa foto, não vai ganhar eleição. Aí em 26. Então tem que ser sério o negócio, o trem aí. Então, a avaliação, agora é outra pergunta, né? A avaliação geral do governo. Basicamente, bate com a primeira parte que eu já disse. Eu só vou falar o quantitativo da primeira e não vou segmentar nem por renda, nem por escolaridade, são as mesmas segmentações da outra. Vai tomar teu tempo, basicamente elas se confundem. A avaliação geral, guardada as devidas proporções, logicamente, né? Eram de 37 pontos em 32, variou muito pouco. A pior era de 27, está em 31, subiu muito pouco, praticamente está igual, né? Estou citando o início, a primeira medição, quando o Lula iniciou, e a última agora. De vez em quando eu cito a penúltima. Agora a economia, cara. Aí teve alteração. Aquilo que eu te falei, no segmento que mais sofreu alteração de queda, 10 pontos, foi o pessoal mais velho. Por conta da economia, Pardal. É economia. Mas aí os tubarões das TVs, eles falam,
Porra, a economia está bombando, está tudo legal. Tá, os números estão todos legais, mas o mercado está comendo a grana dos velhos e o remédio e mercado. Mas ele teve ganho real de salário mínimo, o salário mínimo teve ganho real, isso é verdade, é um fato, mas não foi suficiente, cara. Os preços subiram mais. Vai no mercado com R$100 e vê com quantas sacolinhas você vai sair. Não é nada, cara. Aqui em Santa Catarina não compra nada, cara, com R$100. O quilo da maçã é 11, 12 pau, cara. Não tô de sacanagem, maçã feia, hein? Não é aquela maçã linda, coxuda argentina, não, cara. Maçã é um vagabundo, raquítica aí, ferrada. 12 pau, cara. Quer maçã? Paga 12. E não quer? Não, então tira uma foto da maçã e olha para ver se você vai comer maçã. Então, sobre a economia, cara. Então, os últimos 12 meses, a economia do Brasil, interrogação. A melhora, quando começou era de 32%, vai melhorar. Agora está em 33%, mesma coisa. E a piorar, eram de 26 pontos, agora tem 41 pontos. É economia, pardal. 41. Economia só não decidiu a eleição nem de 18 nem de 22, não foi economia. Mas todas as outras eleições é o bolso, basicamente, que não decidiu por conta da radicalização meia burra, que nos deixa assim, né? Mas a economia agora está pesando, cara. E todos os números da economia, vou repetir, do governo, são bons. Ou estão maquiados, mas que são bons são. Desemprego está aí nos menores patamares históricos, só não trabalha quem não quer. O PIB está crescendo, 3, voo de galinha. O Brasil precisa de 5, 7, mas só 2010 eu acho que teve 5, 7. 3% é esse voo de galinha, mas tem crescimento bom, 3% aí, para considerar que podia ser 1, 2, 3%, é isso aí, tá indo. Mas teve ganho real do salário mínimo? Teve ganho real, mas os atacadistas de comida também estão tendo ganho real, cara, porque estão levando a grana, O remédio também. Meus remédios custavam 150, estou pagando 300, 170, 180, estou pagando 300. E na minha caixinha de sucrilhos, acrescentou um remédio lá, de 30 e poucos pila. Era para pagar 200. Pagando 300. Então, cara, bicho, então pode ter ganho real, pode ter ganho. Desemprego tá embaixo, o cara aposentado ganha 1, 2 salário mínimo acima de 60, ele tá cagando para isso, né, cara? Ele quer ir no mercado e sobrar algum para jogar no tigrinho. Esses velhos estão jogando no tigrinho, ó. Tigrinho tá comendo também a grana deles aí. Velho, desgraça, cara, estão jogando no tigrinho. Tem muita gente que recebe bolsa, tá jogando tigrinho aí, tá? Então, mas é isso aí, é economia. E quais os principais problemas do Brasil hoje? Essa parte, eu gosto muito das pesquisas, ela vai me mostrando os principais problemas do Brasil. Às vezes, você vai acompanhando, falando de política, você acha que é um, mas a população que está lá sendo ouvida na ponta da linha, ela é o outro. E o principal problema do Brasil hoje, para o brasileiro, número 1, economia. Mercado, cara. Mercado e remédio. Economia. Apesar dos números. Os tubarões estão ali tendo bug no cérebro, porque não fazem supermercado. E não adianta você fazer supermercado hoje. Então vou fazer, vai entender. Não, cara, você tem que ter feito supermercado ao longo dos anos, para ir sabendo. Esse litro de azeite aqui custava tanto. Aí ano passado ele foi para tanto, agora está em tanto. Tem que saber os preços, porra. Tem que saber os preços. Por exemplo, esses óleos aí de soja, né? Lá de vez em quando a gente usa óleo de soja, que é muito raro, a gente cozinha, eu cozinho aqui só no azeite. Mas a última vez que eu tinha comprado, penúltima vez que eu tinha comprado óleo de soja, tava 2 e pouquinho. Depois de 200 anos, eu tava dando mole aqui em casa, a mulher mandou eu comprar essa porra desse óleo aí. Ou era eu que queria queria fazer bife à milanesa. Eu fui comprar um negócio desse aí. Tava quase 7, cara. Então, a última vez que eu fui, por isso que eu falo, tem que fazer mercado para saber que sua grana está sendo comida. Tava 2 e pouquinho. Agora, quase 7, cara. Então, economia, o principal problema para os brasileiros ouvido na pesquisa. O segundo principal problema está aí nas televisões, diuturnamente, aí você está vendo em tudo quanto é site. É diuturno isso aí, a violência. A esquerda
quando está no poder, ela é muito leniente no combate à violência. Se tem essa impressão nítida, a bandidagem se sente mais confortável, cara. É um fato, quer gostem ou não. Muito leniente, tá? Violência é o segundo, economia o primeiro, violência o segundo. O terceiro principal problema do Brasil, questões sociais. Muito fora da minha realidade, né? Eu não colocaria isso jamais. Mas como a massa do Brasil vive ganha entre 1 e 2 salários mínimos, mais de 50%, quase 60% da população vive entre 1 e 2 salários mínimos, as questões sociais pegam, porque muitos desses aí e mais de 50 milhões de brasileiros são dependentes de auxílios, algum auxílio do governo. Portanto, questões sociais, auxílio, bolsa, variação, vai ter o Vale Gás, vai ter um filtro maior, quem jogar no tigrinho não vai para o auxílio. Isso é uma preocupação real dessa galera. E vai ser uma preocupação quase que constante do brasileiro, porque cada vez menos brasileiros contribuem, mais brasileiros tomam auxílio. País de baixa escolaridade. É um futuro bem nebuloso esse nosso brasileiro aí. A quarta percepção de problema aqui da pesquisa, a quarta percepção é o problema da corrupção. Problema da corrupção. O brasileiro tem essa noção aí, que é o quarto principal problema do país. Corrupção. Corrupção, emenda secreta, emenda PIX. Estão aí deputados que roubam, marido deputada com dinheiro na cueca. É uma festa, cara. E roubam mesmo, viu? A quarta percepção. E a quinta preocupação, os 5 principais problemas, é a saúde. A saúde, não aos trancos e barrancos, mas ela está aí, cara. Tem cidade que funciona um pouquinho bem, um pouquinho melhor, outra um pouquinho pior. No geral, uma coisa que dá bastante, cara, vai ficando mais velho, começa a ter pelo pra caramba. E uma coisa que funciona um pouquinho melhor, um pouquinho pior, é a saúde, é a preocupação. Mas ela vai indo. Quanto mais você estiver num grande centro, a tendência de você ser mais maltratado é maior. Então, ela funciona um pouquinho melhor nas cidades médias, tudo de graça, o SUS. Ela funciona, talvez, adequadamente nas cidades pequenas, mas nas cidades grandes, cara, é mais caótico. A parte de exames é mais caótica. Tem muita coisa boa, tem muita coisa a melhorar, mas é uma preocupação real do brasileiro. Mas aí é um dos poucos serviços que o Brasil está melhorando a cada ano, com as duras penas, está melhorando devagarzinho, e vai melhorando aí, cara, né? A parte de saúde, né? Podem falar o que for do SUS, mas o SUS ainda quebra um galhão da sociedade brasileira. Da avaliação do governo Lula, era isso, ele caiu, mas ainda em função da apatia da direita brasileira, ele ainda ganha em 26. Com esses números aí, fotografia de setembro de 24, ó. Sobe o like, inscreve-se aí e acompanha esse Brasil caótico, esse mundo caótico aqui conosco. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!